Estamos começando mais um Garagem 77 de São José do Mipibu para o Mundo. Hoje, aqui com a equipe de mulheres fantásticas que compõe a Coordenadoria da Mulher do município de São José do Mipibu. Eu queria que vocês se apresentassem, fiquem à vontade, vamos bater um papo aqui descontraído e trazer muita informação, inclusive para mim, que somos vizinhos e eu preciso saber de muita coisa de vocês. Quem é que começa? Doutora Alana? Por favor. Eu quero desejar primeiramente um ótimo dia, né, para todos nós, agradecer a Deus pela oportunidade da vida e também dizer da minha alegria de estar em São José do Mipibu enquanto advogada. Meu nome é Alana Lima, estou advogada da Coordenadoria da Mulher, assim como do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E viemos aqui hoje, agradecemos o convite e a gentileza do nosso vizinho, né? Isso. Para exatamente dialogarmos sobre esse enfrentamento à violência que todas nós, mulheres, estamos passando. Nossa amiga Silvana. Pegando o gancho aqui na fala da nossa amiga, né, Alana, para mim é um prazer também estar aqui nesse dia, né, com vocês, agradecendo também pela oportunidade, né, ainda mais para falar de algo tão importante, né, que é sobre o Agosto Lilás. E meu nome é Silvana, conhecida como Silvana Amaral, sou coordenadora, né, da Coordenadoria da Mulher. E a gente hoje estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre a coordenadoria, o que a gente faz, os avanços que a gente está tendo e de algo muito importante, né, que é esse mês Sim, do agosto. Estamos aí no Agosto Lilás, né? Isso. Nossa amiga Jaqueline, que também compõe aí a Isso. Coordenadoria da Mulher. Se apresente. Obrigada pelo convite. Sou Jaqueline, sou supercoordenadora da coordenadoria e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a nossa campanha nesse mês, que é o Agosto Lilás. Vamos lá. Assim, somos vizinhos de salas aqui, né? A Coordenadoria da Mulher funciona aqui na Galeria Bodega Center, né? Vizinho do estúdio do Garagem 77. E a gente está aqui todos os dias, mas eu não sei, não tem todas as informações. E assim como eu quero tirar minhas dúvidas, acredito que a população também precisa tirar as dúvidas e conhecer um pouco mais. O que é a Coordenadoria da Mulher? O que é que a Coordenadoria da Mulher faz? A gente queria saber aí de vocês qual é a função da Coordenadoria da Mulher aqui no município de São José. Ela está vinculada a uma secretaria? Como é que funciona essa logística aí? Passar aqui para a nossa amiga Alana. Então, estamos vinculados atualmente à Secretaria da Mulher. A Coordenadoria da Mulher é uma equipe multidisciplinar, assim posso dizer, uma vez que contamos com assistente social, com psicólogo e comigo, que sou advogada. E a equipe, ela tem o condão, digamos assim, nós não só realizamos visitas, mas como recebemos e encaminhamos as vítimas, né, ou a população que nos procure, prioritariamente com a idade de 18 a 59 anos. Por quê? Porque o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele abrange essa população, criança e adolescente, tal qual como idoso. Sim. Então, nós estamos numa forma cronológica de organização, atendendo esse público, as mulheres ou pessoas que se identifiquem com o gênero feminino, para que a gente possa orientar e acolher, assim como demandas de todo o sistema de garantias, do Ministério Público, da delegacia, que são encaminhadas ou que nós encaminhamos para a Defensoria, para a Saúde, numa abrangência, assim como o Conselho Tutelar. O que precisar de nós enquanto apoio, nós estamos à disposição, né? Tanto nessa questão de palestras, de capacitações, mas prioritariamente no atendimento às vítimas, que vêm, por vezes, entender sobre se aquela situação é um âmbito de violência ou não. Antes, nós pertencíamos à assistência, né? E agora, com a criação da Secretaria da Mulher, nós estamos vinculados à Secretaria da Mulher. E São José do Mipibu, ele é uma cidade pioneira. Eu me sinto muito feliz de trabalhar aqui. Olha, coisa boa. Porque nós não só já estamos há 7 anos, né, aqui no município,
bem como a primeira Procuradoria da Mulher foi criada também aqui do Estado, a primeira foi em São José do Mipibu. Então, nós estamos adiante para atender a população nesse sentido, né, com apoio. É interessante quando a gente fala sobre a violência, né, contra a mulher, e muita gente acha que a violência contra a mulher ela só existe a violência física, né? E a gente começa a entender que existe uma abrangência muito grande, né, em como a mulher é tratada, né, em como ela pode ser violentada e muitas vezes sem nem perceber, né? Eu queria que vocês explanassem um pouco. Assim, a partir de 7 de agosto de 2006 foi criada uma lei federal que se popularizou, que é a Lei Maria da Penha. Sim. Né? Exatamente pela história da mulher Maria da Penha, farmacêutica cearense, que, em tendo passado uma situação tão gravosa e pela negligência do país em não ter leis apropriadas para o cumprimento, né, da pena daquela pessoa que causou tal situação, o Brasil foi condenado. E nessa condenação, ele precisou ter leis mais rígidas, né, a existência de uma lei para que houvesse uma punição. Então, a partir de 7 de agosto de 2006, nós temos a criação da Lei Maria da Penha com abrangência nacional. Sim. Pois bem. Feito isso, nós tivemos grandes avanços, porque a lei ela tem exatamente o condão de coibir, prevenir e ter medidas como a medida protetiva de urgência para poder salvaguardar a vida dessa vítima, que por vezes precisa ser de imediato. O agressor ele precisa sair imediatamente, ser afastado imediatamente. Né? São situações onde a gente observa pessoas que, dentre a lei, ela tipifica algumas formas, né, mas que não se exaurem só a lei. Porque nós temos na lei a violência física, como foi dito, é a que nós mais conhecemos, que pode ser um apertão, um machucado, alguma marca que fique, cortes, facadas, tiros, entre outras situações. Essas marcas elas são mais visíveis aos olhos nus, né, como a gente costuma dizer no popular, e por vezes nós nos ressentimos enquanto população a situações mais visíveis, mas não tira as outras, tal qual a violência psicológica, que é quando aquela pessoa é subjugada, ela é humilhada frequentemente. E não precisa de uma frequência, basta uma vez ela já se configura como uma situação vexatória. Assim como a lei traz também a violência moral, é quando a pessoa desqualifica, imputa a ela situações de calúnia, injúria, difamação, trazendo uma dor profunda, tanto na questão objetiva como subjetiva. Você não só ofere àquela vítima situações criminosas que ela não fez, como xingamentos, ofensas, de forma a desqualificá-la perante a sociedade. Então, assim, é uma situação muito delicada. Por quê? Porque traz muita dor. E é vergonhoso, por vezes, a mulher se ver e se observar dentro de uma relação de tantas dores. Um outro ponto que a lei também traz é a violência patrimonial. É uma violência onde o agressor tende a estar não só retendo o cartão, né, controlando aquele dinheiro, como quebrando objetos. Eu gosto muito da minha caneta, lilás. Sim. E ele sabe disso e quebra. Ele me traz um prejuízo financeiro. E emocional também, né? Muito, psicológico. Muito. Então, assim, e ainda temos o sexual, a violência sexual, que é quando a vítima ela é forçada a ter ou não ter, né, colocada em situações que ela não deseja sobre o seu corpo, inclusive gravidez que ela não quer, impedimento de tomar medicações contraceptivas, por exemplo. Então, são situações muito delicadas, que fomentam o dia a dia de muitas pessoas que estão próximas de nós, ou até nós mesmas. E às vezes a gente nem imagina, né? A gente vê muito casamento, muito namoro, muito relacionamento, que aos olhos da população, aos olhos do Instagram, das redes sociais, não é? E essa lei, ela trouxe também, como um detalhe muito importante, essa temática na abrangência doméstica e familiar. Sim. Porque nós tendemos a achar que tem que ser casal ou coabitar, morar sobre o mesmo teto. Não há necessidade. A lei, ela traz essa explicação que essa violência, ela pode acontecer com pessoas que tiveram, sim, essa relação afetiva, com pessoas agregadas, com familiares, inclusive, né?
E esses familiares não só consanguíneos, mas como por afinidade, sogro, sogra. Então, a vítima sempre vai ser uma mulher, sobre os olhos, né, sobre a ótica da Lei Maria da Penha, mas o agressor pode ser homem ou mulher. Entendi. E as relações também, elas podem ser entre pessoas do mesmo gênero, escolhas das mesmas mulheres, e a mulher pode ser vítima. Assim, tal qual a pessoa que se diga como gênero feminino, ela, cis ou transgênero, ela também está protegida pela Lei Maria da Penha. E ela vai encontrar, também com a criação da lei, delegacias especializadas, juizados de violência doméstica. Então, foram situações onde o Brasil ele foi obrigado a ter essa lei, e é uma normativa que muitas pessoas conhecem. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem compreender e dizem que, devia ter Zé da Penha, lei Zé da Eu Penha. ia falar exatamente isso aí. E os homens, como é que ficam nessa situação? Que a gente escuta muito falar, até de forma até engraçada, né? De certa forma. Todos nós, absolutamente todos nós somos protegidos e abarcados pelo Código Penal. Sim. Então, as tipificações que lá existem abrangem todos os homens e as mulheres. Né? O que aconteceu? Por algo específico, tal qual o Estatuto da Criança e Adolescente, tal qual como o Estatuto do Idoso, trouxe a necessidade, né, pelo numerário de situações que são evidenciadas pelas mulheres, Crescimento, pela né? agressividade, pela forma, houve uma necessidade de uma lei específica, que não retira proteção geral para todos nós, enquanto pessoas. Então, fiquem tranquilos. O Código Penal está aí para os homens. Os homens também estão protegidos pelo Código Penal. Por toda a legislação, né? por si só. O único detalhe é que, em havendo essa necessidade, a lei Maria da Penha e qualquer outra legislação que seja específica para aquela situação vai ser utilizada para aquelas pessoas. Nesse caso da nossa temática, que se vincula a essa questão, é a questão da Lei Maria da Penha, enquanto coibir, prevenir e trazer detalhamento sobre a violência doméstica e familiar. É importante a gente frisar, porque a gente tende a achar que é um tipo de violência que vem especificamente do nosso companheiro, do nosso namorado, do nosso marido, e não é. É muito mais abrangente e ela está muito próxima de nós. Quando se trata de mulher, a proteção, a Lei Maria da Penha, ela imputa na questão da mulher, né? Seja o agressor marido, namorado, sogro, sogra, como ficou. A importância é que essas pessoas, elas é diferente de que eu saia e alguém, de repente, me agrida ou bata no meu carro e eu nunca vi essa pessoa. Aí nós estamos numa lei geral, que é o Código Penal, a lei brasileira de trânsito, tá entendendo? É diferente. Quando ela é direcionada, mas quando ela tem uma vinculação doméstica ou familiar, ou seja, eu tenho uma relação com aquela pessoa, ou ela coabita, independente se ela coabita ou não a minha residência, Entendi. ou ela é minha parente direta, né, meu parente, minha parente, aí sim onde eu a lei posso utilizar-me da lei da Maria da Penha. Entendi. Porque senão a gente começa também a achar que qualquer pessoa eu vou estar protegida pela Maria da Penha. Não necessariamente. Não é o fato de ser mulher. Até porque ela não nos dá um escudo, né? Ela nos dá uma possibilidade de proteção. Mas é isso que eu ia perguntar. Tem funcionado a Lei Maria da Penha nesse sentido? Foi positivo, lógico, né? A criação dessa lei, mas ela tem funcionado de forma efetiva? Ela é muito efetiva. Obviamente, nós temos as lacunas, porque nós precisamos também que esta vítima ela tenha autonomia de quê? De buscar outros lugares. A dependência emocional é um ponto também que nos traz muito retorno. E, por vezes, nós não conseguimos compreender, enquanto sociedade, o porquê aquela mulher que passou por aquela situação deu uma segunda chance àquele agressor. E nós tendemos a puni-la fortemente, quando, na verdade, talvez seja o primeiro passo para ela observar que aquela relação é uma relação ruim. Porque aquela relação não é uma relação ruim toda hora. Em algum momento, aquela relação ela é positiva. Ou pelo medo, inclusive pelo medo dela continuar, ela pode ser ameaçada. Olha, se você sair daqui, eu lhe mato, mato sua família, mato seus filhos, mato sua mãe. Então, ela está ali subjugada, ameaçada. E ela lembra também, por vezes, da situação assim, não, mas ele vai voltar a ser como era antes. Nenhum agressor
ele vai se apresentar pela primeira vez e dizer, olha, tudo bem, vou bater em você, viu, daqui a 2 anos. Ninguém tem essa relação. E se esconde por trás de buquê de flores, muitas vezes, né? Bem aquilo que a gente estava conversando antes de vir para cá, eu conversando com uma mulher que estava aqui, e ela perguntando o que é que funciona nessas salas. Isso aqui é a coordenadoria da mulher, protege contra a violência, dá todo apoio. Isso é uma besteira. A gente tem que se sujeitar mesmo, porque a gente depende dos maridos da gente para a gente comer. Ou seja, a violência já está implícita, né? A forma dela aceitar isso. É porque acabou, num decorrer, a nossa história de vida mesmo, a nossa régua cronológica, a história traz esse machismo, esse patriarcado, onde as mulheres acabavam ficando submissas em casa, e isso fez cada vez mais com que aquele homem achasse que era ela uma propriedade, né? Então, num determinado momento, a mulher precisava de autorização para estudar, Tudo, para né? sair. A gente precisou lutar muito para botar uma calça. Eu acho, sempre que eu boto uma calça, eu me comemoro a vitória. Eu voto, eu estudo, porque tiveram mulheres exemplares, né, que conseguiram vencer esse espaço social. Que o machismo, ele não vem só do homem. Ele também pode estar incutido na mulher, que replica uma fala machista. Quando eu digo, não, mulher, ela gosta de apanhar. Ela não sabe que ela não quer. Ela não faz porque... Então, eu sempre trago também na minha fala um julgamento e não uma ajuda. E o nosso trabalho aqui na coordenadoria é exatamente dar essa explicação, mostrar o risco real. Aquilo que começou como uma ameaça pode terminar com a sua vida. Existe uma crescente, a violência ela não regride, ela aumenta. Se hoje foi um empurrão, amanhã foi um grito, daqui a pouco é um objeto quebrado, um objeto na parede, daqui a pouco é a sua casa que botou fogo, são seus documentos que estão na posse daquele agressor, até chegar a tentativas de feminicídios e até a homicídios, literalmente. É até importante dizer essa palavra, porque nós estamos, né, como a gente conversou, nós estamos em volta, e toda a minha solidariedade, né, a Juliana, que foi vítima dessa tentativa de feminicídio, e a lei, em 2015, ela trouxe essa alteração. Ela primeiro veio o feminicídio, né, como qualificadora do homicídio, e depois, agora em 2024, ela veio literalmente com um adendo no Código Penal, que é o 121A, trazendo ainda mais detalhes e aumentando a pena para até 40 anos. E trazendo em outros detalhes do próprio Código Penal um aumento também dessa pena para esses agressores, para esses réus, né, que a gente costuma dizer assim, pessoas que são indignas de estarem em situação de Verdade. convívio social, sem uma recuperação, sem um pensar, o que colocam literalmente em risco a questão E social. a gente nem sabe se recupera um cidadão desse, né? Você falou aí da Juliana, um caso que está em evidência, foi muito chocante, né? Isso que a gente conseguiu ver através das câmeras do elevador, né? A agressão, e o que não tem uma gravação, e a violência que já vem ali minando a mente daquela mulher Exatamente. diariamente, por anos, até ela conseguir se libertar ou não. E é importante também que a gente observe o seguinte: o estresse crônico, ele causa uma diminuição, né, da nossa condição de saúde, propriamente dita. E assim, nas palestras, nos estudos que eu costumo fazer e participar, médicos, psiquiatras, né, entre outras pessoas que são da saúde especificamente, afirmam que, por vezes, isso causa uma ansiedade, uma insônia, que, por vezes, traz à mulher a necessidade de uma medicação. E aí elas são rotuladas como loucas, porque o agressor fora de casa é uma ótima pessoa. Ele é um bom funcionário, ele é uma pessoa muito simpática, Educada. educadíssimo, prestativo, fora de casa. Dentro das 4 paredes, ele é um monstro. Ele traz palavras ofensivas, diminutas. Ele fere, ele mina a alma, ele rasga a alma daquela mulher. Vai minando ali aos poucos. E ali, num momento onde há uma explosão, onde ela revida, tá vendo? Tá doida, tá louca. E pior, muitas situações nos assusta, porque em muitas situações a própria família dela não
não sabe, e quando por vezes sabe, diz assim, mulher, É assim mesmo. é assim mesmo, porque é pior com ele, não, é pior com ele, sem ele, né? É, Com Ruim ele, com ele, pior sem ele. Que já é uma herança que aquela pessoa já E às trouxe de outros vezes relacionamentos. em espaços onde religiosos, seja independente de quais forem, não, mas uma mulher sábia edifica seu lar, não abandone. Mas não existe em nenhum tratado religioso que diga assim, a mulher sábia fica em casa apanhando e dá a sua vida por isso. Aí tem que ser bem Não interpretado há para não fazer com que ela fique nessa ao prisão. contrário. Aquela pessoa não é o seu proprietário, o seu dono. Você não está obrigada. Existe o estupro ainda que tenha um casamento. Eu não sou obrigada a ter relações se eu não quero. Eu não sou obrigada. Ele casou comigo, mas ele não passou a ser meu dono. Eu tenho autonomia para isso. Para saber como eu vou investir, como o casal vai investir sobre aquilo. Então, por vezes, essa vítima, ela volta porque ela está sem apoio. E nós, aqui na coordenadoria, estamos exatamente para dar esse apoio. Um apoio de orientação. Por vezes, nós atendemos pessoas que querem entender. Se eu me divorciar hoje, o que vai acontecer comigo? Como é que vão ficar meus filhos? Como é que vai ficar a minha situação de divisão de bens? Porque eu construí no terreno da mãe dele. Pior eu, viu? Porque ele mora dentro da minha... É ele quem provê a casa. Eu trabalho muito em casa para que ele tenha esse cuidado de sair, ele possa sair. Mas é ele que mantém a casa. Como é que eu vou fazer? Então, são para essas pessoas também, porque é importante também lhe dizer que não há nenhum critério de escolha de pessoas mais ou menos favorecidas, mais ou menos conhecedoras. A violência alcança todas as casas. É o que a gente tem visto muito aí, né? Com esse caso da Juliana mesmo, né? Que está em evidência. Infelizmente, é o que a gente presencia hoje, é o aumento. Por mais que a cada dia a Lei Maria da Penha ela vai ganhando mais espaço, né, mais eles vão acrescentando algo aqui, algo ali, justamente para ficar mais rígida. Mas mesmo assim o que a gente vê é aumentando, não é isso? E assim, aproveitando aqui a fala, né, da Alana, tem muitas mulheres, né, devido elas terem crescido no ambiente da mãe falando, né, aquela fala, ruim com ele, pior sem ele, aí o que acontece? A criança, a jovem, ela vai crescendo com aquilo, certo? Então, quando ela chega na fase adulta, ela começa a relembrar daquilo que ela aprendeu lá quando ela era criança, que tinha que aguentar, que é assim, E vai que tem aceitando. que, sabe? Naturaliza, né? Porque eu me lembrei de um caso, esse caso aconteceu com uma pessoa que eu conheço, vou relatar aqui porque ela sabe, né? E ela não, sem nenhum problema de eu falar sobre esse assunto. É uma pessoa que eu tenho como filha, né? Só não digo Considero. É. Não, eu sei. Enquanto só milagre. só um milagre. Eu considero como filha, certo? Mas aconteceu uma situação dela, hoje ela não vive mais com ele, né? Mas ela saiu de casa muito novinha, sabe? Muito novinha mesmo. E se envolveu com essa pessoa e a vida dela era sofrer. Era sofrer. E quando foi um certo dia, por volta de umas 5 horas da manhã, eu acordei com alguém batendo na minha porta. Eu acordei assustada, abri a porta, era justamente essa menina, sabe? Toda ensanguentada. Quando eu vi, eu fiquei apavorada. O que foi que houve? Ela chorando, ela veio me contar. Que tinha levado uma surra, não era a primeira vez, já tinha acontecido várias vezes, e ela não estava mais suportando aquela situação, ela queria deixar aquele homem, ela tinha que sair dali. E aí, naquele momento, o que eu fiz? Peguei e liguei para a mãe dela. Olha, aconteceu isso e isso com a sua filha, ela está aqui na minha porta. Vem aqui. Ela disse, tá bom, estou chegando. E para nossa surpresa, quando ela chegou, que até então a reação que a gente esperava, ela como mãe, era para ter dito, vem minha filha, peraí, o que foi que aconteceu? Eu estou aqui, vou lhe ajudar, vamos resolver.
E ela chorando, ela disse, mãe, eu não quero ficar com ele, eu não quero voltar para ele, eu não aguento mais. A mãe simplesmente respondeu dessa forma, você tem que voltar, porque é ele que te dá de comer. Misericórdia. E se você deixar ele, você vai passar fome. Marcou, isso me marcou, porque eu fiquei indignada. Como que uma mãe vê uma filha chegar toda machucada na sua porta, ou mesmo na porta dos vizinhos ou de um colega, e ela vê a situação e ela dizer que ela tem que voltar para aquela pessoa que agrediu. Além dela ser agredida, ela era violentada também. Violência sexual. Uma situação horrível. Isso me marcou muito e eu fiquei indignada com ela. Até hoje, quando a gente toca nesse assunto, a gente fica indignada. Então, igual a essa, tem várias passando por essa mesma situação. Ela não tem apoio da família. Às vezes, chega pessoas aqui, mulheres, e elas relatam que elas não têm apoio da família. É incrível, são muitos casos. E o que a gente pode fazer é aconselhar. É dizer, não faça assim, haja dessa forma. Dá um norte, sabe? né? E essa consciência exatamente fazendo uma ponte de ser e ter uma rede de apoio, sabe? Nós precisamos Fundamental. ter e ser rede de apoio. Ter, porque se eu pegar o telefone e disser que algo está acontecendo comigo, eu tenho uma rede de apoio. E se alguém me ligar, eu sou uma rede de apoio. Mas Importantíssima essa frase. consciência de ter e ser uma rede de apoio, porque estamos todos a precisar. Né? Estamos todas a precisar. Não, mas ele é maravilhoso, jamais. Comigo vai ser diferente. Eu desse tamanho, Aí, não tem tamanho. aí vem aquela outra frase que a gente cresceu ouvindo, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, bota o telefone. Né? Não pega o telefone. A colher, mas não, agora usa o Bota telefone. liga para o 190. É, Assim, uma a grande importância de parceria. ter e ser A a rede de guarda apoio. municipal, né, também, assim, qualquer pessoa, a lei também traz, na própria Constituição também traz, é dever da sociedade, não é dever só de quem está perto, é da sociedade. Se eu não quero me envolver diretamente, eu posso fazer uma ligação, Disque 100, 181, 190, se eu estou vendo um flagrante, eu devo acionar a polícia. Por mais que eu não queira me envolver, mas a viatura ela vai chegar. Ah, mas demora, mas ela vai chegar. Aqui nós temos Mas foi também tido a uma Guarda ação, né? Municipal, Verdade. são excelentes, assim, tal qual a Polícia Civil também, toda a segurança por si só. Nós temos com quem contar. Então, assim, se eu posso... A única coisa quando a gente diz assim que não meta a colher, não é que você não pode fazer nada. A lei, em momento nenhum, exige que eu dê a minha vida por outra pessoa. Então, eu realmente, se está tendo um tiroteio ali, eu posso ser grande como for, mas eu não sou um escudo. Mas eu posso ligar, acionar o sistema de segurança para que exatamente aquela vítima, acionar o SAMU, né, se eu tenho alguém machucado naquele momento. Em algumas situações, há necessidade de ir ao ITEP, então a polícia vai conduzir com isso, com muita... para ter a materialidade daquele crime. E também, como é um crime que acontece geralmente no âmbito doméstico, né, onde só está eu e aquela pessoa, a fala da vítima ela tem um condão muito forte como prova. Até porque, não, por vezes, como há violência psicológica, às vezes ela não deixa a marca de uma violência física. Mas há traços, né, o ITEP tem os seus psicólogos, tem toda uma forma de contemplar esse tipo de prova, e a fala da vítima ela é muito importante. Ela não é a única prova, mas ela é uma prova valiosa frente à situação que ela está passando. Afinal, ela é a vítima daquela situação. Eu acho que quando a gente sabe ouvir e a gente não age de alguma forma para coibir ou ajudar essa vítima, a gente acaba sendo cúmplice, A omissão é crime. né? A omissão é A crime. omissão é crime, exato. A omissão é crime. Então, assim, eu simplesmente não posso não ver. Né? Então, assim, é muito importante também que a gente tenha sendo essa rede de apoio, a gente tenha esse ouvido. Se eu não sei resolver, porque eu não sei resolver a vida de ninguém, eu consigo mal conseguindo resolver a minha, mas pelo menos que a gente tente orientar. Então, a coordenadoria faz esse serviço, para que a gente oriente quais são os canais, quais são as possibilidades. Em havendo necessidade, há casas-abrigo, né, onde aquela vítima ela corre
tão grande um risco de perder a vida que ela pode, né, havendo necessidade, ela ser acolhida em alguma instituição. Que Aqui é uma, existe? não em São Não em José, São José. existe no Estado. Sim, no Estado. Né? Porque há vítimas onde esse agressor ele tem como missão de vida matar aquela mulher. Então, ela precisa sair do circuito, né, literalmente, ela precisa ser acolhida num espaço para que ela tenha essa possibilidade de recomeçar em outro lugar. Então, costumeiramente, essas casas elas são guarnecidas em ambientes com pouca revelação de endereços para Sim. salvaguardar a vida daquelas pessoas que estão em risco iminente. Há muitas situações aqui em São José, eu me deparo muito com pessoas que acabam colocando fogo na casa das suas companheiras, né, onde elas perdem todos os documentos. Muitas vítimas acabam vindo aqui ao nosso atendimento para dizer assim, olha, eu não tenho nem o número do meu RG. E aqui a gente tem uma cópia, por vezes, para que a gente possa e ela possa se refazer. Tal é o grau de violência dessas pessoas, né? Existe também uma pesquisa, onde foi feita aqui no estado, de, salvo engano, 2015 para cá, o maior índice de feminicídio no estado era 6 meses depois da medida protetiva. Então, havendo uma situação, essa medida ela pode ser deferida em até 48 horas pelo juiz, né? Lugares onde não há comarca, o próprio delegado, a própria polícia pode fazê-lo, mas em 24 horas vai ser comunicado ao juiz, porque é ele quem vai decidir sobre a medida protetiva de urgência. Em acontecendo isso, são elencadas situações de afastamento do lar, distância que aquela pessoa, não entrar em contato sob qualquer meio com parentes, nem com a vítima. Qualquer meio é qualquer meio. Que um dia desse chegou uma vítima, uma assistida, e disse, não, ele não fala comigo não, mas ele manda um recado para mim escrito. Então ele está entrando em contato com você. É bilhete. Ele manda um bilhete para mim, mas eu já disse que eu não quero. Eu disse, pronto. Às vezes então, manda... E quando bloqueia, ainda manda um pix e coloca lá no campo de observação, né? Isso aí é um meio que está lá bem escrito. Então, quando isso acontece, inclusive, é necessário que a vítima, um dos caminhos é ela informar o descumprimento, porque ele está descumprindo uma ordem, uma decisão judicial. Ele não está descumprindo o que a Alana acha, ele está descumprindo o que o juiz determinou. E há consequências para quem descumpre a lei, inclusive para o agressor. Principalmente na Lei Maria da Penha. Que pode vir, dentre as situações, até a prisão. Multa, tem outras situações para o descumprimento. O que não é aceito esses pagamentos apenas em cesta para a violência por si só. Que antigamente era mais comum, a pessoa batia e de repente, pagar em tantas cestas básicas. Hoje não é aceito isso. Hoje a situação é outra. Eu sabia até quanto custava uma surra, né? Exatamente, você acaba fomentando isso. Um outro ponto que é importante, diante dessa informação de ter uma medida protetiva, de, porventura, descumprir, comunicar o descumprimento, né? E vai ter o trâmite dessa decisão, dessa situação, que é uma decisão de medida protetiva, e também vai ter o trâmite processual por si só, o que não impede, se ela teve algum prejuízo outro, de forma material, se teve o carro, se teve algum bem, ela também, em busca disso, tem esse ressarcimento. Aqui nós temos 2 defensorias, né? Temos a Defensoria Pública do Estado, e tem no município também tem a defensoria que a gente informa, encaminha daqui, para que ela tenha essa assistência gratuita, né? E que seja efetiva, exatamente para que o bolso, a parte financeira, ela, por vezes, com filhos, não fique desprovida. Então, na própria medida, se ela leva naquela situação um contra-cheque ou informa, o juiz pode deferir. Quando não, ele defere o afastamento e, em sequência, ela já solicita uma ação de alimentos, guarda, visita, e ela tem os alimentos provisionais. Para quê? Para ela não ficar desprovida e não precisar exatamente retornar ao seu agressor, ao seu algoz. Pelo prato de comida. Pelo prato de comida. Porque é muito doloroso você se colocar em... E o risco é muito grande. Um risco iminente de pessoas que, conforme a gente viu e tem observado, mulheres que morrem pelo simples prazer de se não é minha, não é de mais ninguém, eu não quero que você viva, não quero que você estude, fique aí. Então, nós não somos objetos que você coloca aqui e eu saio quando você... Essa autonomia é também uma autonomia que a própria coordenadoria, a secretaria, por si só o município
tem essa questão de empreender para que essa mulher se sinta capacitada para isso, para que ela tenha uma vida a mais do que a sua relação. Então, a gente não pode, porque de repente tudo muda. É verdade. Alana, na gestão aqui na Prefeitura de São José de Mipibu, existe uma rede de apoio, eu digo, para mulheres que são vítimas de um agressor e querem se separar, se divorciar. Existe um apoio fora a coordenadoria da mulher. Eu falo em relação Assistência não, a advogados que Sim, agilizem, né? a Defensoria Pública do Estado, né, que fica ali na Central do Cidadão, e a própria outra Defensoria do município fica na Rádio Olho. Eu sempre digo assim, fica na Rádio Olho d'Água, que é o lá há advogados, né, e a própria Defensoria Pública do Estado. Então, aqui na Rádio Olho d'Água, Isso, né, que na verdade é o prédio, isso, não é na rádio, é onde funciona a rádio. Existe lá um corpo de advogados, Sim, que dá todo um suporte para essas Sim, mulheres que vão se divorciar, que vão solicitar guarda, guarda, inclusive pensão. Isso, e de imediato já, quando acionado, né, o judiciário de imediato já lança uma determinação, uma decisão sobre os alimentos provisionais, que a gente chama. Ou seja, antes de eu chegar ao mérito final da ação, ele já julga um percentual para que aquela mulher vá se alimentando, vá guarnecendo as suas necessidades até o final do processo. E aí vai ter uma partilha de bens, pode ter, né, uma partilha de bens, uma situação assim. Então, é necessário que a gente busque, não se cale, não se tem dúvida, venha tirar conosco, né? Nós estamos aqui. Busque-se pessoas, se porventura está limitada no seu espaço e não consegue ir, tente entrar em contato, mandar um bilhete, as redes sociais também, nós tiramos bastante dúvidas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Ao final a gente vai passar. Então, hoje a tecnologia nos ajuda a estar muito mais perto, né? E essa proximidade. Nas quarta-feiras tem também um atendimento na própria Procuradoria da Mulher, que tem um anexo da Câmara, né? E tem as defensorias e tem aqui a gente também, no que puder ajudar, nós estamos aqui à disposição para trabalhar nesse sentido de melhorar essa condição dessa vítima, porque elas se sentem muito culpadas. E eu preciso pedir para que elas, por favor, não achem que a culpa é sua. E muitas vezes, mas é o pai do meu filho vai crescer com esse sentimento. Mas eu costumo dizer, sabe o quê? Que o seu filho vai crescer com um sentimento de dor muito maior de não ter a mãe. Exato, mas eu falo em relação a fala que ela tem. Uma das falas que as mulheres violentadas ela só consegue sair dessa situação de violência, por vezes, quando aquela criança vai virando uma adolescente e aquele adolescente vai dizendo, na minha mãe ele não bate mais. Vira rede de apoio, né, da mãe. Não só uma rede de apoio, que ele nem tem um critério, né, para uma rede de apoio assim. Ele vai tentar atentar contra a vida daquele pai. É verdade. E a gente aí é nessa hora que essa mulher reage. Não, peraí, eu não quero. Porque o adolescente, a partir dos 12 anos de idade, é adolescente, aos 18, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode, e ele, em agindo um ato análogo a crime, ele vai ter medidas socioeducativas. Então, se ele atenta contra o pai para proteger a mãe, embora seja uma legítima defesa, a depender daquela situação, ele pode perder a liberdade dele por até 3 anos. Então, por vezes, essa mãe não quer que o filho seja apreendido e passe 3 anos internado por ter atentado contra o seu agressor. E às vezes a mãe, ela reage quando diz assim, meu filho vai fazer se eu não fizer. Então, essa situação, para que a gente não chegue nesse extremismo, dela continuar sendo vítima, dela continuar em risco, de ainda colocar um adolescente para resolver, né? O que, por vezes, o próprio sistema vai tentar resolver e vai resolver. Nesses dias a gente teve uma gravação e eu costumo dizer que toda dor tem fim. Toda dor tem fim. Aí uma pessoa indagou e disse, não, a dor pode ter fim, Alana. Eu disse, não, ela tem fim. Sabe por que ela tem fim? Porque em algum momento ela acaba. Se eu não acreditar que ela tem fim, eu estou dizendo que o meu trabalho é assim, não, pode ser que dê certo.
Não, eu estou E não pode ser em afirmando, vão, né? e eu estou afirmando que ele tem uma consequência positiva, porque nós vemos a transformação. Cada número, cada vítima é uma pessoa, ela não é uma estatística apenas. Ela é um ser humano que representa muito. Ela é filha, ela é mãe, ela é tia, ela é madrinha, ela é boa funcionária, ela é vizinha, ela é amiga, ela é prima. Nós somos muitos em um só. Eu fico imaginando assim, a satisfação de vocês em dar esse suporte, esse apoio a mulheres com esse tipo de violência, que chegam muitas vezes aqui debilitadas, machucadas psicologicamente, fisicamente, e de repente, através do acolhimento, do apoio, consegue dar essa volta por cima e voltar a sorrir. E ela volta, né? Eu imagino a satisfação de vocês em poder. Assim como também requer de nós uma energia imensa quando ela nos informa ou nós tomamos conhecimento que ela retornou ao agressor, que ela escolheu naquele momento retornar e que possivelmente a gente sabe que ela vai vir novamente. Mas mesmo aquela pessoa, aquela mulher, aquela vítima, aquela assistida que escolheu naquele momento retroceder, ela saiba que nós continuamos de portas abertas, eu costumo dizer. Continuarei aqui esperando, nós estaremos aqui de portas abertas, porque às vezes são pequenos passos. E eu vou vendo que aquilo não vai mudar. E eu dou um passo mais adiante até que eu tome uma decisão. E eu realmente ponha fim àquela situação, que é a situação de violência. Existe um ciclo de violência. Né? Há um psicólogo que estudou e ele trouxe esse ciclo de violência. Porque existe o momento da violência extremada, existe o pedido de perdão. Não vou fazer mais. Nunca mais, flores, presentes, parece que nada aconteceu. É verdade. E existe novamente um momento de tensão, onde eu fico com medo. Meu Deus, será que essa caneta fora do lugar ele vai brigar? Então, assim, tem gente que briga porque choveu. Porque a janela ficou entreaberta, era para ficar aberta. Aí se eu deixo aberta, briga porque ficou aberta. Aí era para estar fechada, mas está fechada, está calor. Não existe justificativa. Então, assim, esse ciclo, às vezes, nesse momento do perdão, ela acha que vai retroceder aquela pessoa que ela conheceu num passado que não existe mais. Ontem serviu para hoje nós vamos construir um amanhã. Esse ciclo precisa ser quebrado, né? E é o ciclo que nossa equipe, né, São José do Mipibu tem, a prefeitura trouxe, tem há muito tempo, não é de agora, né, mantém e aumenta com o surgimento dessa questão da Secretaria da Mulher, né, com essa pasta, mas já existia em muitos municípios também. Mas, como eu digo, aqui nós temos esse serviço pioneiro em muitos pontos, qualificado, uma equipe qualificada, para poder atender e principalmente ter essa sensibilidade de observar os passos que são dados. Porque não existe nada mais frustrante do que você pedir ajuda e você ser julgado por quem era para lhe ajudar. Então, exatamente. Então, eu costumo dizer que apesar do que eu acho, né, embora há o que é a realidade. E muitas pessoas que, porventura, né, porque existe a violência institucional também. A violência institucional é quando eu chego em qualquer ambiente e lá, ao invés de eu receber um apoio, eu recebo uma crítica. E todos nós, né, aqui também, não somos diferentes, nós temos as nossas ouvidorias. Então, se porventura você não foi bem atendido na delegacia, no Ministério Público, na Defensoria, aqui, na Prefeitura, na saúde, na educação, todos nós temos uma ouvidoria. A diferença é, eu respondi de acordo com o que eu tenho no município, ou que a lei ampara, ou eu frustrei algo que você deseja e eu não posso dar. Aí é diferente. Porque eu não posso criar um crime. É verdade. Eu posso ver situações típicas que está na legislação, né, os entendimentos dos tribunais, inclusive, e registrar aquele BO. Se eu não conseguir registrar um BO, não há uma necessidade específica de um BO, boletim de ocorrência, a própria ouvidoria do Ministério Público, existe o afastamento do lar através das ações na própria defensoria. Eu costumo ouvir bastante aqui, digo às meninas que às vezes quando vou atender, a pessoa diz, mas eu não gosto de confusão, doutora. Eu disse, mas nem eu não gosto também Ninguém não. tá pra brigar, né? Eu não gosto de confusão também não.
Mas se houver necessidade, sem sombra de dúvida, a gente tem os caminhos. Inclusive, o Estado do Rio Grande do Norte tem a própria delegacia virtual. Sim, mais E às um. vezes você não quer se expor, você entra, coloca lá a delegacia virtual, o RN, e lá você pode, inclusive, pedir a medida protetiva também. Você vai ter as solicitações que Todos os são. recursos lá. Existe o Ministério Público também, a própria ouvidoria, uma parte específica também que fala sobre a proteção da mulher, nesse sentido do enfrentamento à violência. Então vamos lá. A mulher que sofre violência e precisa de uma ajuda, ela procura a coordenadoria da mulher, né? E tem os meios também, como a delegacia virtual. A própria, assim, a gente fala, eu estou falando da delegacia virtual como possibilidade. Sim, Se eu estou vendo, se eu não sou a vítima, mas eu estou vendo alguém ser agredido, entendi. né? Ou se eu estou ouvindo, eu posso acionar o 190 ou a Guarda Municipal, aqui em São José. Né? No âmbito geral do Estado, 190. Esse direcionamento, ele vai trazer a unidade policial, né, a viatura até aquela circunstância. Por vezes acontecem de pessoas dizerem, eu chamei, mas a polícia veio e disseram que não foi nada, mas naquele minuto talvez ela tenha sobrevivido porque você chamou. É verdade. Um minuto depois ela A ajuda sem nem imaginar Sim, que a ajuda foi válida. É verdade. E há a questão do flagrante, né? A Sim. polícia também chega e ela tem todos os seus mecanismos para poder identificar se aconteceu ou não naquele momento. Outro ponto a pessoa pode ir à delegacia. Ela pode ir à delegacia. Em lá indo, fará o boletim de ocorrência, vai noticiar o fato que aconteceu. Se for necessário, a autoridade policial vai solicitar exames complementares, ou ir da UPA, ou ir da OITEP. Né? Há circunstâncias também, como nós estamos num sistema de garantias, onde situações de violência eles são comunicadas, notificações compulsórias da saúde, quando essa vítima chega, que eu já atendi muita gente que por acaso caiu e machucou bem. Não, eu caí, doutora. Foi mesmo. Mas me conte sobre essa queda, vamos conversar? Então, nem toda queda foi só uma queda. Então, outro ponto é a própria delegacia de polícia, quando eu vou registrar um BO. Você pode ir ao Ministério Público, você pode ir à Defensoria comunicar e pedir o afastamento do lar daquela pessoa. Por vezes você não quer uma medida protetiva, ou também acaba sendo um caminho de solicitar, de ir ao fórum, informar e solicitar que existe essa situação. Como por trás de uma violência há um crime, normalmente a gente acaba precisando, se eu quero ter esse condão de que aquela pessoa seja condenada, sentenciada sobre aquele crime, porque ele vai sair do réu primário, haverá uma consequência legal para todos nós que cometemos algum tipo de crime. Então, assim, é uma condução, né? Obviamente, tudo isso vai ser dado direito ao contraditório, à ampla defesa, todas as pessoas têm direito à defesa, e aquela pessoa também não vai ser diferente. Né? Por vezes me perguntam se... e sendo mentira? Então, em sendo mentira, a vítima que for lá, porque o namorado acabou a relação e ela vai dizer algo que não é verdade, vai estar imputando em crime de calúnia. E ela vai responder legalmente por isso. Denunciação caluniosa, tem suas circunstâncias. Mas se eu digo de 0 a 10, isso acontece o quê? Menos de 1. Então, eu não posso desconsiderar as 9 mulheres que foram lá e eram verdade. Então, por isso que a gente precisa sempre conta com a Polícia Civil, que é muito ativa, para que investigue. E tem os mecanismos para descobrir. Tem os seus meios para observar. E a gente conta sempre com esse apoio. Agora, me diga uma coisa, vocês três. Como é que, quando vocês chegam em casa, depois de ter passado um dia trabalhando, atendendo essas mulheres, vocês acabam absorvendo isso para o dia a dia de vocês? Chega em casa com a cabeça pesada, pensando no problema de uma pessoa que foi assistida. Como é o dia de vocês no final desse expediente? Na verdade, eu particularmente, eu chego assim. A gente tenta separar, né? Mas a gente sempre dá. Eu brinco, já são 24 anos de profissão. Né? Eu até brinco, comecei a estudar maternal, que é para poder... Exatamente. Esses 24 anos de profissão. E desde que eu me formei,
eu entendi, ainda quando eu fazia prática jurídica, por vezes, ai meu Deus, eu tô me alimentando, aquela pessoa não está, né? Eu estou fazendo tal coisa. Aí eu pensei assim, e se eu estudar e der o meu melhor para ela dentro do que eu posso? Vai estar contribuindo. Né? Então, é um exercício, né? Terapia em dia. Doutora Cláudia, um beijo. Importantíssimo. Um banho de mar, né? Ter leveza, porque senão a gente carrega um peso e a gente não consegue estar bem no outro dia para atender. Porque o que ela espera de mim é isso. Adoecendo e Isso. não cuidando bem da nossa família, né? Porque a gente tem nosso lado profissional, mas em casa também tem pessoas que precisam da gente, nossa família. Então, se a gente carregar todos os problemas daqui, levar para casa, não dá certo. Terapia em dia e banho de mar. Mas eu a gosto- gente dá o nosso melhor. Aqui a Sempre. gente se recupera, no outro dia a gente estamos aqui pronto para poder atender, acolher. Eu gosto muito do banho de mar às 5 da manhã, Não, na água gelada. Eu Já não saí, me preocupe, não encontra comigo por lá, não. já saí várias vezes com o meu Fusca para tomar um banho no mar de 5 horas da manhã, um banho gelado para voltar renovado. É bom. Eu já fui Vazio, né? também, É, desse é. horário. Já Eu costumo dizer que eu tenho uma amizade sincera com o Astro Rei. 5 da manhã, banho de mar não, mas 5 da manhã uma academia para mim funciona. É uma Olha terapia. aí. Já sabe que não É uma é. terapia. Estou tentando há 20 anos de academia. Eu voltei essa semana, eu vou voltar a correr. Já estou aí com foco Isso mesmo. e vamos conseguir aí esse êxito de voltar a correr. Considerações finais, estamos chegando aí já no nosso horário, né? Só dizer que o Garagem 77 está aqui à disposição de vocês, das secretarias. A gente sempre, o intuito desse podcast, na verdade, é somar na vida das pessoas, na minha também, né? E nos colocamos aqui à disposição, do que vocês precisarem. E fica aí as considerações finais. Eu queria agradecer. A participação foi longa, né? A caminhada de lá até aqui. A gente brinca porque as salas são vizinhas aqui, né? É isso. A gente que agradece, Edson, por essa oportunidade, né, da gente estar aqui expondo, né, o nosso trabalho, que é da coordenadoria, né? A gente agradece e também frisando que a coordenadoria está à disposição de todas as mulheres que sentirem necessidade de procurar uma rede de apoio ou até mesmo orientações, seja para Que elas qualquer... não se preocupem, que é sigiloso. O nosso trabalho é totalmente Sigiloso. sigiloso, certo? Os relatos que chegam aqui, ou até mesmo o atendimento, que a gente faz o atendimento também pelo WhatsApp. E todo, Certo. sim, todo mês a gente tem um quantitativo. Sim. Onde a gente contabiliza as quantidades de vítima, tipo de violência, bairro da unção. Então, a gente tem esse controle. Tem como cuidado, mapear isso aí, Isso. tudinho, né? né? Só para você ter uma noção, só para terminar aqui. De janeiro a julho, agora, a gente atendeu 386 mulheres. Caramba. E fizemos Foi. 39 visitas. De janeiro a julho. Então, assim, que elas não se preocupem, que a gente não vai sair divulgando, a gente tem sigilo, a gente acolhe, a gente dá as orientações necessárias e encaminhamos para os outros órgãos, mas que a gente tem aquele sigilo, aquele carinho, aquele acolhimento por elas. Então que elas não se calem, né? Não se Porque calem. tem... Não se calem não se diante calem. de qualquer tipo de violência. Não se calem. Busque ajuda, porque a rede está aqui para ajudar. E refrisando também, São José do Pipibu, graças a Deus, está desenvolvendo, principalmente a prefeitura, né, um trabalho muito bom, porque tem a Alana aqui, né, que ela atende também no CRES, e vê o tanto que a prefeitura se preocupa em ajudar essas mulheres, né, Alana? Até mesmo com o aluguel social, caso a vítima esteja desempregada, né, não trabalhe, existe uma rede de apoio para ajudar essas mulheres também, sabe? Com aluguel social, com a cesta básica. Tem um suporte, tem um uma mão suporte. amiga aí. Exatamente. Claro que isso não é fomentado nesse sentido. Sim. Né? Não existe, né, não é a bolsa violência, não é Sim. isso.
é que existem, Possibilidades. na legislação, existe o benefício eventual. Em havendo esse benefício eventual, há um critério, tá certo? Onde as assistentes sociais, psicólogos, a equipe avalia esse critério, a depender da necessidade e disponibilidade. Mas há muitos caminhos, né? Ficar em casa, sofrer calada não é o caminho. Então, a gente precisa denunciar, a gente precisa, em sabendo que alguém está passando por isso, não ser omisso, né? A omissão é crime. A sua palavra, a sua ligação para um Disque 100, é importante, quando ligar, informar detalhes, não que você está dentro da casa da pessoa, mas o nome, o endereço, uma referência, né? Informação que possa Essa contribuir. informação que contribua para que a gente consiga apoiá-la e para que os canais, o sistema de garantia de direitos por si só, alcance. Porque existe, naquela casa que existe uma vítima, por vezes pode existir um idoso, uma criança, uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente consegue observar, encaminhar, verificar. O Conselho Tutelar também, um grande parceiro nosso. Um abraço a todos os conselheiros. E por quê? Porque nos ajuda nesse amparo. Então, o olhar é um olhar mais amplo. É um trabalho em conjunto, É um né? trabalho em conjunto. Eu até brinco, porque assim, a gente não é intrigado de ninguém, viu? Vocês falam ali, a gente sabe aqui, mas não é fofoca. É para que a gente consiga saber e poder ajudar. Então, esse município por si só, enquanto política pública, né? Então, é muito importante isso. Nós temos os canais, dentre os critérios que cada órgão exige. Então, para que a gente consiga dar à mulher vítima de violência um apoio, e principalmente um caminho, porque há muitos caminhos. Olha aí. E sem contar também que esse ano a gente participou de um evento do qual surgiu, né? Eles estão numa programação de uma lei federal para justamente para as empresas, né? Dar oportunidade, Sim. não é isso? Para as mulheres. Incentivo, né? Incentivo, Dessa sabe? autonomia. Um recomeço, né? É muito Isso, importante. sabe? Então, assim, as portas estão se abrindo. De uma forma ou de outra, estão se abrindo Tem para caminhos, ajudar, né? para ajudar essas mulheres, né? Agora, o importante, refrisando aqui, batendo na tecla, não se calem, não se calem. Procure ajuda, porque existe toda uma rede para dar suporte no que elas precisarem. E a Coordenadoria da Mulher está à disposição, pelo WhatsApp ou presencial, a gente está à disposição para atender. E esse ano a campanha do Agosto Lilás em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. E como é que a gente mete a colher? Quando ouvir um barulho estranho na casa do vizinho, ligar para a guarda ou ligar para a polícia. Porque a gente está ajudando, de uma certa forma a gente está ajudando. Não se calando. Mesmo, não vou me meter não, porque amanhã ela vai estar com ele. Não importa. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte. Faça a sua parte, porque conforme cada um de nós, eu me incluo também, que eu tenho vizinhos do meu lado, cada um de nós se metendo, as coisas vão melhorando, vai diminuindo, porque eles vão saber que tem alguém de olho. Tem alguém olhando ali, Tem monitorando. Exato. Eles estão sendo monitorados. Seja dentro de casa, seja na rua, seja num bar, num cinema, seja onde for. Não é isso? Então, graças a Deus que eu estava até vendo, que até o PROCON agora entrou nessa causa, notificando os bares, né, lanchonete, porque eles também têm que entrar. Né? A lei estadual sobre isso, então, para não se calar, né? Quero agradecer a oportunidade, né? Deixar aqui, vou nominar o nome da equipe, porque para mim é muito importante. Sim. Eu apenas fui escolhida hoje, mas aqui estou representando a todas. Então, a secretária Silvânia Gomes, Suzanira, coordenadora, Lio, que é chefe de gabinete da Secretaria da Mulher, Lorena, que é psicóloga, Jéssica, assistente social, Tainá, nossa recepcionista, tanto Silvana como Jaqueline, que são da coordenação. Então, agradecer. E eu, Alana,
reiterar exatamente essa prontidão, né, esse desejo que nossa equipe tem de conversar, dialogar, explicar e agir. Né? Então, são ações concretas para que a gente possa clarear e trazer um pouco mais de dignidade e esperança, que a lei existe. Eu queria parabenizar vocês por esse trabalho tão importante, tão dedicado, onde a gente vê coração no que vocês estão fazendo. Então, parabéns aí a toda a turma da Secretaria da Mulher, Coordenadoria da Mulher, e o Garagem 77 está à disposição. E Muito agradecer obrigada. aí nossos patrocinadores aí para finalizar, a Arena Jatobá, de beach tênis, quem nunca jogou beach tênis, ou quiser conhecer, São José tem, acho que é a melhor do Rio Grande do Norte, viu? É verdade. Você conhece lá? É Já muito bacana. passei por lá. Shake Me Pibu, aqui na galeria. Vocês ainda não foram almoçar no A shake gente aqui, vai a viu? qualquer momento. Vão, que é muito bom. Vamos sempre. Momento de Saúde e Soluções Odontológicas, a clínica do Dr. Antônio aqui do lado. Temos mais RC Marcas e Patentes, que é quem registrou a marca do Garage 77. Né? Sinto importante, porque a primeira logomarca do Garage 77 tinha um Fusca, que está ali. Sim. E a Volkswagen contestou a nossa logomarca. Né? Não passou, aí a RC Marcas e Patentes identificou, já modificamos a logo e agora está tudo certo. Nós fomos contestados pela Volkswagen. Marmoraria Sagrada Família, trabalha aí com granito, mármore. Nosso amigo Baralho também faz parte do podcast, está levando falta aqui uns dias, mas nesse dia está aí de volta. RR Contábeis, Roberto Carlos, agora está com um endereço novo, não sei se vocês conhecem aqui na galeria 1845, na Vila 1845, Roberto Carlos e Renata. Também faz a contabilidade da gente. E amigos do kart, com Edson Lima, já correram de kart. Ainda não. Ainda Pronto, não. Se tiver um carro do meu tamanho, né? Estou levando 64 pessoas agora, dia 15 de novembro, para a corrida de kart em João Pessoa. Mês passado eu levei 46 pessoas que nunca correram, e foi uma experiência assim, fantástica. E em novembro eu estou levando 64 pessoas. Esse desafio, ainda tenho vagas, viu? Se vocês quiserem ir, vai ter uma bateria, uma corrida só de mulheres. E é isso aí. E finalizando aí. Finish. Obrigada.